Oi gente, tô de volta e hoje é dia da gente falar sobre repertório sociocultural para redação. Quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de apostar em repertórios mais criativos, como filmes, músicas, séries, livros, ao invés da gente fazer aquela linha mais tradicional que pega a história, a filosofia, a sociologia, que claro, também são muito importantes, mas é sempre bom a gente prezar pela criatividade no nosso texto. Fora que usar esse tipo de coisa já faz parte do nosso cotidiano, do nosso lazer. Então hoje nós vamos aprender a fazer uma contextualização do modelo Enem com base em um filme. Inclusive eu quero deixar esse quadro fixo aqui no canal, então se você tem alguma sugestão de filme pra gente usar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e quem sabe o próximo vídeo possa ser sobre a sua ideia de filme. Hoje a gente vai falar sobre um filme muito bacana, que é O Rei do Show. Eu assisti há uns 2 dias atrás, achei muito legal pra gente trabalhar isso na redação, porque dá pra relacionar com vários pontos diferentes. O Rei do Show é uma produção norte-americana de 2017, dirigida por Michael Gracie, que tem um gênero aí de comédia, musical, drama, e que conta com grandes nomes no elenco como Zendaya e Hugh Jackman. Ele conta a história de... Esse é o momento que eu vou usar minha colinha do Adoro Cinema, porque não tem a menor condição de eu decorar isso aqui. De origem humilde e desde a infância sonhando com um mundo mágico, Barnum, que é o nosso personagem principal, desafia as barreiras sociais se casando com a filha do patrão do pai e dá o pontapé inicial na realização do seu maior desejo, abrindo uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas ele logo vislumbra uma ousada saída: produzir um grande show estrelado por freaks, fraudes, bizarrices e rejeitados de todos os tipos. É um filme que retrata um cenário mais antigo, a gente consegue perceber isso pelas roupas, pela linguagem dos personagens, os trabalhos da época e principalmente porque esse conceito todo de circo que a gente conhece hoje não havia ainda na época, foi ele que inaugurou. O primeiro ponto é quando a gente fala de classes sociais. Logo no início do filme a gente consegue ver aí que o protagonista, quando ainda criança, estava trabalhando com seu pai na casa de um senhor rico e era visível o quanto que eles eram subservientes à elite da época por estarem precisando do dinheiro para sobreviver. O segundo ponto que a gente pode falar é o conceito, a visão de criança. Ainda nessa mesma cena que eu falei no exemplo anterior, a gente tem aí o personagem principal, que é o Barnum, né, fazendo uma piada e ele faz a filha do patrão rir. Nesse momento, o patrão se dirige até ele, que era uma criança apenas, e dá um tapa forte no rosto dele. Então a gente vê que essa visão de proteção, a integridade da criança não era tão forte. A gente pode relacionar isso à nossa realidade. O terceiro ponto que a gente pode falar é sobre o materialismo, né? Desde o início, quando ele era criança, ele passou ali com o pai dele por muitas dificuldades. Após a morte do pai, isso ficou ainda mais intensificado. E ele sempre entendeu que o dinheiro é o que movimentava o mundo, que você só conseguia respeito da sociedade, só conseguia ser visto e ouvido se você tivesse dinheiro. Então, por conta disso, essa sempre foi a maior prioridade dele. Mesmo ele justificando, não, mas eu quero isso pra minha esposa, eu quero dar uma vida boa pra minhas filhas. Por mais que ele já tivesse alcançado uma mansão para que a família pudesse morar, uma mesa farta de comida e vários contatos, né, várias pessoas da alta sociedade, não era o suficiente. Então ele estava em busca sempre de mais e mais num consumo exacerbado. Então a gente pode falar sobre uma temática de consumismo, a gente pode falar sobre a dependência que isso gera no sujeito, sobre esse materialismo, qualquer tema que se relacione com isso. É uma coisa bastante discutida no filme, nas entrelinhas, e é uma coisa também que a gente pode relacionar à nossa realidade, que as pessoas querem mais ter do que ser. E, eventualmente, chega um momento que essa ganância acaba extrapolando os limites e trazendo prejuízos aí para a vida do nosso protagonista. Tanto que as pessoas que fizeram ele subir e construir uma carreira de sucesso foram meio que excluídas por ele mesmo, quando ele viu que elas não eram tão bem aceitas pela alta sociedade, mas já que ele conseguiu entrar, estava tudo bem. Então a gente pode falar sobre esse tipo de relação. O quarto tópico seria falar de preconceito, porque é isso que embasa o filme, né? O preconceito que as pessoas têm, e nós que estamos assistindo também somos questionados sobre isso, né? Sobre os nossos preconceitos enraizados com o que é diferente do que nós conhecemos ou do que nós achamos que é correto. E a gente consegue ver o quanto isso é prejudicial para nossa sociedade, porque a gente julga as pessoas pela aparência e não tá nem aí para o ser delas, né? A parte mais interna. No início do filme a gente vê quando o pai do protagonista morre, que ainda é criança, e ele rouba um pão e o vendedor acaba pegando ele, dando uma surra nele, e ele fica sem nada para comer, porque ele precisava, ele estava com fome. Quem o ajuda, dando uma maçã, se eu não me engano, é uma moça que tem deformidades físicas, né, que andava toda coberta por não ser bem aceita esteticamente na sociedade. Então você vê que ela era vista como uma coisa que devia ser excluída, como uma coisa repugnante por um preconceito.
mas foi ela que ajudou. Outro ponto que a gente pode discutir num texto é a questão do racismo, que é um pouco mais específica, a partir da vivência da Annie Weller e do seu irmão. Eu, sinceramente, levei mais de 1 hora de filme para poder entender qual que era o contexto daqueles dois, porque quem assistiu o filme vai ver que o personagem principal recruta pessoas que fogem do padrão, as chamadas aberrações. E eu fiquei mais de 1 hora pensando, meu Deus, por que que os irmãos Weller estão ali, sendo que eles não têm nenhum defeito físico, nada nesse sentido como os outros que estavam lá. E aí, mais do meio pro final do filme, a gente consegue ver que as pessoas que não gostavam deles falaram para eles saírem, irem embora e levarem as aberrações dos anões e os negros deles. Então aí eu consegui perceber que realmente era porque eles eram negros e isso era considerado uma monstruosidade, uma coisa horrível, uma aberração. E o filme foca muito na percepção da Annie, né? Como que ela vê o mundo, ela queria ter acesso a muitas coisas, queria viver como uma pessoa normal, mas não conseguia porque a sociedade a via como uma pessoa inferior. Em algum momento do filme, o namorado da Annie sofre essa repressão por parte dos pais dele, que faziam parte da elite da época, dizendo que, você se associar com o dono do circo até tudo bem, mas você namorar a criadagem, então isso é um exemplo claro de racismo. Outro ponto muito importante são os relacionamentos amorosos, ou qualquer tipo de relacionamento. A gente pode falar sobre a construção da história do personagem principal com a esposa dele. Isso veio desde aquela cena inicial do filme, que ele estava trabalhando com o pai na casa de um senhor, e aí ele começou a se apaixonar, né? Foi uma relação mútua aí, ainda crianças, e eles foram levando isso para a fase adulta. Então eles passaram anos sonhando em se juntarem, se casarem, como aconteceu, tiveram filhas. Então foi uma história de amor que veio desde a infância, né? Sobreviveu há muito tempo e há muitas situações. A gente pode fazer um contraponto com a nossa realidade, que a gente vive nessa modernidade líquida de Bauman, na qual as relações são frouxas, as relações são feitas para terminarem cedo, as pessoas não estão mais querendo grandes conexões emocionais, duradouras. Se relacionar com uma pessoa e depois você substituí-la por outra quando alguma coisa não dá certo, na mesma lógica da obsolescência programada. Então a gente pode falar também sobre isso nas relações de hoje em dia. Outro ponto importante são os padrões estéticos estabelecidos pela sociedade, que são uma coisa que baseia o filme também, e a gente vê que as aberrações que são convocadas para participar desse circo são nada mais do que pessoas que têm algum tipo de deformidade física. Então a gente pode colocar em questão o que é esse padrão estético que foi criado com o tempo, para que ele serve, como que ele se porta, por que ele é tão importante e por que atualmente na nossa realidade a gente faz tanto esforço para suprir essa demanda e para tentar fazer parte desse padrão. Os meninos tentando fazer parte de um padrão musculoso, as meninas tentando fazer parte de um padrão de magreza, de muita maquiagem, de cabelo assim, assado. Outro ponto importante é a intolerância, e aí você pode pegar também qualquer tipo de intolerância, porque tem pessoas específicas lá no filme, desde o início dessa construção do circo, que se opõem a isso, formam mutirões, acabam xingando bastante, e inclusive buscando briga. Em vários momentos do filme a gente consegue ver que eles se reúnem para tentar brigar com o pessoal que faz parte das atrações, até que chega a um ponto mais de clímax do filme em que eles incendeiam o local e aí tudo fica destruído, inclusive as pessoas quase acabam morrendo naquele incêndio. A gente vê até que ponto a intolerância de uma pessoa com que é diferente pode chegar, né? Até uma tentativa de assassinato e de destruição. Também temos uma brecha para falar sobre a hipocrisia daquela sociedade, porque as mesmas pessoas às quais eles pagavam os ingressos para ver como se fossem bichos, como se fossem coisas exóticas, eram as pessoas que eles detestavam no meio social em que eles viviam. Eu enxergo muito isso como um processo de coisificação, porque as pessoas que eram as atrações do circo deixam de ter um caráter humano, né, de ser humano, e passam por um processo até se tornarem coisas que devem ser observadas, que devem ser temidas, que devem ser motivo de riso. Então a elite da época que pagava para ver essas pessoas, elas não tinham essa visão de que aquilo ali que tá do outro lado é um outro ser humano, é uma pessoa igual a mim. A visão era, não, aquilo é uma coisa que eu estou pagando o ingresso para poder ver, me assustar ou rir. E aí a gente pode até relacionar com pessoas trans e travestis. Eu vejo muito isso ligado à mídia, trazendo agora um pouco para nossa realidade. Quando essas pessoas estão na mídia, elas são sempre vistas de uma maneira cômica, de uma maneira engraçada. Então a partir do momento em que isso serve como uma espetacularização, em que me faz rir, em que me faz achar engraçado, tá tudo bem, aquela pessoa pode estar ali, eu aceito que ela exista. Mas saiu desse ambiente cômico, já não existe mais. É aquele famoso discurso, eu aceito que você existe enquanto você me provoque risadas, mas no meu meio social, na minha realidade, não me obriga a conviver com você.
que é a realidade de muitas dessas pessoas. Enquanto elas estiverem numa posição cômica, tudo bem elas existirem, mas não chegam a ser consideradas seres humanos. E para finalizarmos essa lista, a gente também pode falar sobre o caráter empreendedor do personagem principal, né, o Barnum. Afinal de contas, ele foi a única pessoa que enxergou potencial naquelas outras pessoas que eram excluídas ali do meio social, que eram colocadas à margem da sociedade. No caso do anão, a mãe dele o escondia dentro de casa e falava que não tinha filho quando alguém perguntava. Tinha também a mulher barbada, que trabalhava como lavadeira, e ela ficava sempre num setor do local que era bem mais escondido, justamente para ela ficar separada das outras que exerciam a mesma função que ela. Então ele pega essas pessoas que viviam nas sombras e ele as traz para uma posição de destaque, né? Coloca o holofote sobre elas e sabe muito bem manipular a atenção do público para que elas sejam vistas de uma maneira positiva. Então isso é uma visão criadora, uma visão inovadora, porque ele traz à tona uma nova forma de cultura, de espetáculo, que é o circo. E isso é uma visão empreendedora. Então a gente pode falar disso também numa redação que traga esse tema ou que dê esse gancho. Bom, gente, esses foram os 10 tópicos que eu trouxe para vocês, né? De como que a gente pode usar o filme do Rei do Show para falar dentro da redação. Se você tem mais alguma dica de como que a gente pode usar esse filme ou outros filmes, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou adorar ler. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e me contem se vocês gostaram desse formato de vídeo, se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal. Esperando que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.